Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso projeto gratuito Gabaritando Direitos Humanos na Polícia Civil de São Paulo. Na nossa primeira aula, eu tratei dos fundamentos, da fundamentação filosófica dos direitos humanos. A segunda aula eu trouxe para vocês uma primeira aula demonstrativa do nosso curso de questões e simulados, que está super interessante. Quem não viu essas duas aulas, veja. E essa terceira aula será sobre a afirmação ou evolução histórica dos direitos humanos. E para definir o tópico a ser trabalhado, eu fiz uma votação lá no nosso canal exclusivo no Telegram, dentre os alunos do curso, e também uma enquete no Instagram. Nas duas redes, venceu o tópico documentos ingleses. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar dos documentos ingleses que são importantes para a sua prova. Vamos compreender o que é mais relevante, o que é mais característico de cada um deles e como é que vocês vão, então, diferenciá-los para não errar nas questões. Bora? Quem está com a apostila vai acompanhar aí no segundo capítulo. Vou compartilhar aqui com vocês. É o tópico 2 do nosso segundo capítulo, sobre evolução histórica. E aqui eu trago uma introdução para vocês compreenderem o contexto em que esses documentos surgiram. Então, nós começamos lá na Idade Média. Vocês já sabem as características da Idade Média, né? Lembrem-se da descentralização do poder, da organização em feudos, a ideia de que cada senhor feudal era o rei dentro ali do seu feudo. Então, nós não tínhamos uma unidade política, nem uma unidade de leis. É importante nos lembrarmos desse período da história para vocês entenderem a importância do documento, por que ele se destaca tanto, inclusive aqui no estudo dos direitos humanos. Não é? Então, estávamos aqui ainda em um contexto de poder ilimitado dos governantes e uma justificativa baseada na origem divina desses poderes. O grande símbolo dessa época, do absolutismo, nós sabemos, é o Rei Sol, o rei francês, Luís XIV, o Estado sou eu. Então, para pensarmos aqui no surgimento desse documento, eu vou lembrá-los de um filme que certamente todo mundo já viu, que é Robin Hood. Coloquem-se ali naquele contexto. Inclusive, tem uma cena no filme Robin Hood em que eles mostram a Magna Carta, a assinatura da Magna Carta. É bem interessante. Depois vocês revejam isso, depois da prova, mas vocês já vão assistir o filme com um novo olhar, não é? Buscando outros detalhes. Então, era aquele momento histórico, aquelas características, inclusive um rei que determinava o confisco das terras, que cobrava impostos altíssimos, não é? Então, os barões ingleses, extremamente insatisfeitos com aquela situação e com a insegurança que isso trazia, fizeram uma combinação com o rei João Sem Terra, que era o filho mais novo, por isso ele não tinha terra, o John Lackland, o João Sem Terra. O irmão dele é que era o mais velho, poderoso, e ele queria apoio desses nobres, da nobreza inglesa, para as suas campanhas de guerra. Então, eles fizeram um pacto, não é? Um combinado, uma aliança. Mas por que nós não podemos dizer que a Magna Carta é um documento que tem caráter universal? Porque ela atinge uma pequena parcela da sociedade inglesa. Então, a gente diz que é um documento local, conjuntural. Quando eles querem trazer pegadinha nas questões, eles trazem a Magna Carta como um instrumento de alcance universal. Errado. Sempre local ou conjuntural, são expressões já utilizadas, inclusive, pela VUNESP. Até mencionam aqui um outro documento, os doutrinadores falam da Declaração das Cortes de Leão, na Península Ibérica, um pouco antes, no século XII, mas o grande destaque fica por conta da Magna Carta, tanto que
alguns doutrinadores vão chamá-la de certidão de nascimento dos direitos humanos. Obviamente, estamos falando de direitos escritos, positivados, não é? Porque, como direitos naturais, nós já sabemos que desde quando o homem existe, esses direitos também existem. Então, na Inglaterra, nós temos esse movimento que já tem como objetivo reduzir o poder do rei. Professor, então posso marcar numa questão como correto se disser que a Magna Carta tem como ponto central limitação do poder? Óbvio que não. Nós estamos só começando um processo. Lembrem-se, 1215, século XIII, que só iria ser concluído no século XVII. Gente, passando aqui numa apostila pelos nomes, parece rápido, né? Mas foram séculos para que os ingleses conseguissem se livrar dessa monarquia absolutista e alcançar uma monarquia constitucional, que é o que acontece com o Bill of Rights. Então, antes de tudo, tenham em mente essa gradação do processo de limitação do poder, tá bom? Então, a Magna Carta ela foi assinada entre o rei João Sem Terra e os barões ingleses, trazendo direitos para esses barões que, em troca, iriam auxiliar o rei João Sem Terra nas suas campanhas bélicas. É um documento que tem um preâmbulo e 63 cláusulas, foi afirmada por vários sucessores do João Sem Terra, e inicia-se uma tendência de centralização do poder, que vai depois desembocar lá naquele processo de formação dos estados nacionais, com a força da burguesia, né, que também tinha interesse em um poder centralizado nas mãos de um rei. Eles dão essa fragmentação do poder em feudos não era interessante para a burguesia. Então, nós vamos ver que depois eles vão se unir aos reis para promover essa centralização do poder e vão surgir os primeiros estados nacionais. Então, estamos aqui num cenário de poder descentralizado. Como eu disse, uma frase famosa: cada barão é soberano em sua baronia, mas o rei é soberano de todos. Mas era um rei enfraquecido, não é? Porque ele não detinha esse poder centralizado aqui nesse momento. Isso ainda no século XI. Quando chegarmos lá no século XV e XVI, já passando da Idade Média para a moderna, surgem os estados nacionais. E os senhores feudais, claro, eram contrários, né, a essa ideia de centralização de poder, porque eles iriam perder os poderes que eles tinham ali dentro dos seus feudos. E na Inglaterra, os barões decidiram se unir ao rei João Sem Terra e trazer nesse documento o resultado de um pacto, de uma aliança celebrada entre eles. Aqui eu coloco questões históricas para contextualizá-los, mas vamos focar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, nas características da Magna Carta de 1215, que vocês já sabem, surge num contexto de Idade Média. Então, elas protegiam os barões ingleses dos abusos do rei João Sem Terra, apesar de não ser um documento de caráter universal, como nós vimos. É muito importante, não é? Porque inicia o processo de limitação do poder na Inglaterra e já traz alguns direitos que serão desenvolvidos, melhorados, ampliados. Então, o que nós podemos mencionar? O que pode aparecer na sua questão como um direito constante da Magna Carta de 1215? Devido ao processo legal, quando eu pergunto qual o coração da Magna Carta, é o due process of law, é o devido processo legal, que é transmitido depois e ainda é a base do direito norte-americano, não é? A limitação do poder de tributar e do confisco, mas lembrem-se, o início dessa limitação, né? Então, eles estavam começando a caminhar nesse sentido. Eu não posso pensar que já é um documento que concretiza essa limitação do poder.
Essa é uma pegadinha para confundi-los com o Bill of Rights. Também o Tribunal do Júri, já temos aqui as bases do Tribunal do Júri, o princípio da legalidade, o acesso à justiça, a proporcionalidade entre delito e pena. O habeas corpus, alguns autores vão dizer que surge com a Magna Carta, outros vão dizer que já existia mesmo antes da Magna Carta, mas se eu tiver que dizer um documento de origem, eu posso mencionar a Magna Carta, depois ele será regulamentado, porque faltava a regulamentação, mas o seu surgimento pode aparecer em provas aqui, na Magna Carta. E nós temos algumas, eu coloquei aqui um resuminho de cláusulas que são relevantes. Isso aqui na prova oral eles pegaram mais pesado, mas para a fase objetiva, basta que vocês tenham uma noção do conteúdo, como nós já vimos aqui anteriormente, mas para vocês saberem, liberdades eclesiásticas estão previstas na Magna Carta, então isso aqui já simboliza, já sinaliza a separação entre Estado e Igreja, na Inglaterra, a força da Igreja Anglicana. Nas cláusulas 12 e 14, eles afirmam que o poder tributário tem que ser consentido pelos súditos. Isso também é reafirmado em outros documentos da Inglaterra e dá origem ao sistema parlamentar, né? Então, isso aqui vai originar o parlamento inglês. Essa ideia de que tem que haver uma aprovação. O rei não pode agir sozinho. Cláusulas 16 e 23 representam o início do fim das relações servis, porque começam a surgir leis para regulamentar as relações de trabalho, e a previsão da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha que interessante, o que está lá no artigo 5º, inciso 2º da nossa Constituição, tem origem lá na Magna Carta, século XIII. Olha aí uma informação que já enriquece a sua questão discursiva se aparecer legalidade. Até em direito administrativo, né? Você pode, em menos de uma linha, trazer uma informação que já diferencia a sua prova dos demais candidatos. As cláusulas 17 e 14 reconhecem que o monarca não é o dono da justiça. A justiça é de interesse público, então ele tem a obrigação de fazer justiça quando solicitado pelos súditos. 20 e 21 lançam as bases do Tribunal do Júri e do princípio de proporcionalidade entre delito e pena. Gente, de quem que vocês se lembram, muito famoso lá no direito penal, quando nós falamos de proporcionalidade entre delito e pena? Cesare Beccaria, não é? Então, olha aí outra coisa para você juntar com a sua resposta lá em direito penal. Tem que estudar a matéria com a mente e o coração abertos, para vocês aprenderem, para vocês diferenciarem, se diferenciarem nas outras matérias também, porque saber direitos humanos é poder, ainda é poder. Daqui a pouco todo mundo vai saber, mas por enquanto pouca gente sabe, então é um diferencial sim para você na prova. Cláusulas 30 e 31, limites à possibilidade de confiscar a propriedade privada. Isso aqui é muito demonstrado lá no filme Robin Hood, né? Como o rei fazia isso. A cláusula 39, que é o coração da Magna Carta, os homens livres devem ser julgados pelos seus pares, de acordo com a lei da terra. É a essência do devido processo legal. Então, nós temos aqui, se a questão perguntar sobre o coração, a cláusula considerada mais importante é essa. É só essa, tá? Claro que temos outras previsões, mas se a pergunta for a mais importante, é essa. As cláusulas 41 e 42, liberdade de locomoção. A 45, as bases de uma administração pública autônoma e regular. A 60, estende a todos os senhores feudais as limitações de poder previstas para os súditos. Então, isso aqui depois vai acarretar o fim do regime feudal, porque significa o fim do privilégio dos senhores feudais, dos privilégios. E a cláusula 61, olha que interessante, já traz um esboço do mecanismo de responsabilidade do rei perante os súditos.
Então, por isso que a gente diz que é um documento que inicia o processo de limitação do poder real. O que vocês estudam lá em direito administrativo? Não existe responsabilidade civil do Estado em um regime de monarquia absoluta. Por quê? O rei não erra. The king can do no wrong, não é isso? O rei não erra. Então, essa ideia já começa a ser questionada aqui. O rei erra sim, e quando errar, quando o Estado errar, deve haver uma responsabilização. Que interessante para vocês mencionarem lá em responsabilidade civil em direito administrativo. É isso que eu quero que vocês enxerguem. E aí fica muito mais interessante estudar a matéria, não é? Então, aqui, primeiro documento, Magna Carta de 1215, Idade Média. Na Idade Moderna, nós temos 3 documentos ingleses, todos já no século XVII. Petition of Rights, Habeas Corpus Act e o mais importante, que é o Bill of Rights. Então, aqui trouxe também um pouquinho do contexto histórico, Renascimento, Reforma Protestante, o surgimento dos estados nacionais e ainda estados nacionais com monarquias absolutistas, não é? Porque isso só vai cai primeiro na Inglaterra com o Bill of Rights e na França só lá no século XVIII, com a Revolução Francesa. Os Estados Unidos já nascem em um regime que é democrático para fugir da autoridade da coroa britânica, né? Do absolutismo que existia também na Inglaterra. Então, eles já buscam a liberdade, por isso que ainda hoje é tão forte esse valor para os norte-americanos. Então, tudo começa a fazer sentido, nós entendemos a origem de tudo. E aí eu trouxe como o primeiro documento para analisarmos aqui, continuando o questionamento do Estado absolutista, e já agora com uma ênfase maior, não é? Porque existe aqui um objetivo mais próximo, digamos assim, mais premente, uma necessidade, na verdade, mais premente de limitação desse poder. Então, a busca pela limitação do poder, que se inicia na Magna Carta, ela é continuada aqui na Petition of Rights. O Fábio Conder Comparato usa o termo consagrado, eu não gosto desse termo para a Petition of Rights, porque fica parecendo que tem um caráter definitivo, que não tem, que é só com Bill of Rights, mas eu deixei porque muitas vezes as bancas copiam as frases do Fábio Conder Comparato, inclusive o VUNESP. Então, eu deixei, mas tenham aqui um olhar crítico. Não é o fim dessa limitação do poder. O fim é quando? Com o Bill of Rights, em 1689. Nós ainda estamos aqui em 1628, lá no início do século XVII. O que eu encontro na Petition of Rights? Que nem é um documento de grande expressão. O Bill of Rights é muito mais importante, mas uma tendência de reforço aos direitos individuais que vem lá da Magna Carta, e aqui eles vão sendo ampliados. A previsão de que o rei tem o dever de não cobrar impostos sem autorização do parlamento, então já há uma evolução, já surge aqui essa instituição do parlamento, que vai só ganhando força na Inglaterra e atinge o seu apogeu com o Bill of Rights. E se reafirma o devido processo legal que seria implementado posteriormente. Então, vejam que há uma continuidade na previsão desses direitos, como o próprio nome indica, também o direito de petição estava aqui previsto. Na sequência, nós temos o Habeas Corpus Act, que é um documento de 1679, o nome aqui já diz tudo, é o ato de habeas corpus, é um documento que vem regulamentar o habeas corpus. Regulamentar o habeas corpus. O habeas corpus já existia, como eu disse para vocês, quando eu preciso mencionar um documento, posso mencionar como origem a Magna Carta, alguns dizem que é anterior até a Magna Carta, mas ele não tinha regulamentação. E os ingleses são muito práticos, diferentemente dos franceses, que gostam de ficar declarando direitos, que são documentos importantes, até por um caráter pedagógico. Os ingleses são mais práticos.
E a gente vê isso pelo sistema do common law e do civil law, não é? O caráter muito mais pragmático do direito inglês, que é a ideia do common law. Então, o que adianta eu ter uma garantia se eu não tenho regulamentação? E esse problema foi resolvido com o Habeas Corpus Act de 1679. O que ele regulamenta? A proteção judicial dos que foram presos injustamente. Então, quem foi preso injustamente tinha que ser levado, um mandado de captura ao preso, ao seu representante, para tentar aqui acabar com as detenções arbitrárias, que ainda hoje é um dos grandes problemas que enfrentamos, né, em direitos humanos. Então, é aquele direito de ser levado à presença da autoridade para que seja decidida a legalidade da prisão. O que isso nos lembra, gente? Audiência de custódia. Aqui está a origem remota da audiência de custódia. Vejam que o habeas corpus, dessa forma que está no documento inglês, é diferente do que está na nossa Constituição. O habeas corpus previsto na nossa Constituição não nos dá o direito de ser levado à presença da autoridade competente. O que trouxe esse direito para nós foi a inclusão, na verdade, a efetivação de um direito que está no Pacto de San José e no Pacto dos Civis e Políticos, que recebeu o nome aqui no Brasil de audiência de custódia. É uma garantia judicial prevista em tratados internacionais que não está expressa na Constituição. É incluída depois, além de estar nesses tratados, vem com o pacote anticrime a ser expressamente prevista lá no Código de Processo Penal. Então, uma excelente questão de prova, continua sendo um bom tema, audiência de custódia. E, muito provavelmente, os outros candidatos, né, que não estão estudando aí pelo meu material, não terão acesso a essa informação aqui do Habeas Corpus Act, porque essa é uma observação que é minha, é uma relação que eu faço nos meus materiais e que não é comum aparecer em doutrinas, né? Então, quem está pegando aí só um resuminho ou um material que não tenha essa parte histórica bem desenvolvida, não vai encontrar esse tipo de informação. Ah, professora, mas isso cai? Cai, e caiu na prova oral, né? E meus alunos, obviamente, sabiam, porque eles já tinham lido aqui. Aí eu coloco aqui para vocês, ó, no quadrinho, explicando que essa ideia central do habeas corpus inglês é muito parecido com a ideia que nós temos atualmente da audiência de custódia. Então, é uma sacada que não é todo mundo que tem, e que para vocês que estão começando o estudo da matéria, é difícil sozinhos chegarem a essa conclusão, não é? Então, eu auxilio vocês nesse processo. E vejam como tudo isso já vai trazendo possibilidades de vocês responderem uma questão discursiva sem morrer, sem grandes desesperos, né? Sem medo. É assim, a construção do nosso conhecimento. Essa parte histórica é fundamental. Outro aspecto importante do Habeas Corpus Act, além de ter essa relação com a audiência de custódia, eu posso chamar de origem remota, é a origem antiga da audiência de custódia, eu posso buscar aqui, já que a ideia é a mesma. Outro aspecto importante é que esse documento serve de inspiração para outras garantias aqui na América Latina, a exemplo do nosso mandado de segurança, que é uma criação brasileira, e do juízo de amparo no México, por exemplo, que é muito parecido com o nosso mandado de segurança, né? Então, Habeas Corpus Act não é difícil identificar, porque ele tem um objeto muito claro. Por fim, chegamos ao documento mais importante dentre os documentos ingleses, que até hoje é considerado um dos mais relevantes do direito constitucional inglês, já que eles não têm uma constituição formal, não é? Que é a Declaração de Direitos de 1689, ou Bill of Rights dos ingleses. O que acontece aqui nesse momento, gente? Nós estamos em um momento pós-Revolução Gloriosa na Inglaterra, que é importantíssimo historicamente, né? E o rei que assume,
que é o Guilherme de Orange, ele assume junto com a Maria de Stuart, que é a filha mais velha do Jaime II, e eles se comprometem assinando esse Bill of Rights. Eles aceitam essa declaração de direitos votada pelo parlamento inglês, que passa a ser considerada uma das leis fundamentais do país. Então, olha só, os governantes eles passam a estar subordinados a uma lei, antecipando o que viria a acontecer nos outros países só no século XVIII. Por isso, os ingleses são pioneiros, por isso nós estudamos esses documentos, não é por acaso. Então, o que caracteriza o Bill of Rights? Olha a diferença de termos. A Magna Carta inicia a limitação do poder. Esse processo é continuado na Petition of Rights. O Bill of Rights reduziu definitivamente o poder dos reis ingleses. Perguntaram na prova oral qual foi o documento que colocou fim à monarquia absolutista na Inglaterra. Bill of Rights, com certeza. Então, aqui a gente tem a afirmação da vontade da lei sobre a vontade absolutista do rei. É a grande virada de chave. Nós saímos de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional, digamos assim, né? Para uma monarquia que é regida por uma lei. O próprio rei deve respeito a essa lei. E prevê: o rei não pode suspender ou executar leis sem consentimento do parlamento. Olha aí a grande força que se mantém até hoje do parlamento inglês. Também prevê que devem ser livres as eleições de membros do parlamento. E olha aqui a origem da imunidade parlamentar. A liberdade de expressão e debates dos procedimentos do parlamento não podem ser impedidos ou questionados em qualquer tribunal ou local fora do parlamento. Então, olha aqui como podemos também contribuir lá para o nosso conhecimento em direito constitucional. Se você tiver que falar sobre imunidade parlamentar, que é um tema relevante em constitucional, dá para você mencionar a origem lá no Bill of Rights de 1689. Então, o que aparece em provas? Pôs fim ao regime da monarquia absolutista na Inglaterra. Existem aqui alguns poderes, algumas prerrogativas, como o poder de legislar e criar tributos, que são transferidos do rei para o parlamento. Então, o processo se iniciou lá no século XIII e ele está sendo concretizado aqui. Eles conseguem definitivamente limitar o poder do rei, não é? Então, esse documento representou a institucionalização da separação de poderes na Inglaterra. Isso só aconteceria depois nos outros países, né? Conhecemos aqui a teoria de Montesquieu. Então, por isso que esse documento é tão importante e ainda hoje é considerado um dos mais importantes textos constitucionais na Inglaterra, tá? Aí aqui, mais um reforço, ó. O essencial do documento: instituição de separação de poderes, declarando que o parlamento é o órgão responsável por defender os súditos perante o rei, fortaleceu a instituição do júri, que nós vimos que tem a sua base lá na Magna Carta, reafirmou alguns direitos do cidadão, dentre eles, direito de petição e proibição de penas cruéis. Então, eram direitos que já existiam, mas foram reafirmados nesses documentos, e aí eu menciono aqui, fazendo uma relação com direitos do nosso artigo 5º, para vocês perceberem a atualidade dessas previsões, né? Como nós copiamos muitas coisas que vêm aí desde o século XIII, até como vimos lá o princípio da legalidade na Magna Carta. Então, só para vocês terem essa comparação, esses exemplos, se for o caso, algumas previsões do Bill of Rights, e com isso, acho que vocês conseguem, então, resolver as questões sem confundir os documentos, não é? Espero ter definitivamente resolvido esse problema que os alunos reclamam tanto de confusão entre os documentos ingleses. Então, vocês já vão olhar pensando nessa linha do tempo e pensando nesse processo gradativo de limitação do poder que culmina com o fim da
da monarquia absolutista na Inglaterra, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Quem é do curso teórico e não está no canal do Telegram, está perdendo ouro. Nós estamos treinando lá, fazendo questões. As 12 questões da prova de Direitos Humanos vão sair do canal do Telegram. Estou avisando. Você que é do curso, baixe o aplicativo, me chame lá e venha. É um complemento muito importante, tá bom? Então, ótimos estudos para vocês. Em breve definiremos o nosso tema da próxima aula. Meus alunos vão voltar no canal. Quem ainda não é aluno vai poder participar da enquete lá no Instagram. Eu posto por lá, tá? É @profviviancristina. Então, se você chegou até aqui, curta o vídeo, deixa um recadinho aí para a prof, encaminha para os seus amigos que estão estudando, para eles também conseguirem entender essa diferença e solucionarmos, enfim, o problema dos documentos ingleses, tá certo? Beijo, pessoal, agradeço a atenção de vocês, até a próxima.